Acho que hoje em dia é indiscutível que Bluey é a melhor animação que existe, sem considerar alguns animes que andam saindo. Com certeza Bluey se inspirou em várias coisas além da vida pessoal do criador Joe Bruhn. Mas o que acontece quando acontece o oposto e outras pessoas se inspiram em Bluey? Já fizemos um vídeo aqui no canal comparando Bluey com Peppa Pig, por exemplo, em que é possível conversar até mesmo com Bluey, sendo uma cópia melhorada de Peppa. Pois você tem um núcleo familiar parecido, uma menina protagonista que é a Bluey e a Peppa, um irmão ou uma irmã, no caso de George e Bingo, e os pais Bandit e Chili e Papai e Mamãe Pig. E as maneiras como os episódios se desenrolam é praticamente a mesma também, sempre sendo alguma situação do cotidiano que às vezes extrapola uma coisa para ter um certo teor cômico ou mais interessante para o público. Porém, o motivo que ninguém fica pistola com Bluey ser praticamente uma cópia da fórmula que Peppa aperfeiçoou é porque Bluey é tão diferente e autêntico que acaba sendo a própria obra que consegue andar com as próprias pernas. E assim conseguiu quebrar o estigma e ser algo único. Mas o que acontece quando temos uma praticamente literal cópia pior de Bluey? Aí, meus amigos, temos o desenho novo do Daily Wire chamado Chiptila. Acho que só de você ver esses clipes aleatórios desse desenho, você já tá torcendo o nariz e pensando, epa, peraí, isso realmente tá estranho. E as coisas ficam mais estranhas ainda quando você começa a comparar as coisas lado a lado, como essa imagem aqui da cozinha de Bluey e de Chiptila. Você sabe que horas são, peguem seus jalecos e seus microscópios, pois hoje vamos colocar as duas séries no laboratório para ver como Chiptila é realmente uma cópia safada e sem vergonha de Bluey, aqui no canal Planeta Teen. Eu sou um cara muito do roteiro, então o que se destacou para mim foi a estrutura dos episódios que tentam muito tentar imitar a dinâmica das brincadeiras das crianças, que são sempre o plot principal dos episódios de Bluey. E logo no primeiro episódio de Chiptila, você tem várias situações desconexas acontecendo ao mesmo tempo. Você começa com a irmã mais velha cozinhando, aí o menor quase toca no forno, e aí o Bluey dessa série fica irritado que a irmã mais velha pode mexer no fogão antes dele. E aí do nada, o pai puxa as crianças para uma brincadeira de as crianças serem astronautas que vão pousar na Lua, com direito a entrevistas com coletiva de imprensa e fantasias e cenários construídos de papelão, tudo isso antes do café da manhã. E aqui é onde eles já começam a falhar em replicar o que Bluey faz tão bem. Bluey representa com muita fidelidade como é o dia a dia de uma família com pequeninos em casa. Se tá na hora do café da manhã, eles fazem algum diálogo para rolar naquela cena. E depois disso a brincadeira desenrola para nos dar alguma lição importante baseado nesse, digamos, disparo inicial, que foi a cena do café, por exemplo. Agora me diz qual família começa um dia da semana com toda essa preparação para uma brincadeira com os filhos antes do café da manhã. Se você pegar o exemplo de Bluey, por exemplo, no episódio dos empreiteiros, as meninas estão em casa num dia da semana como de costume, porque vão pra escolinha de manhã, provavelmente. E elas veem os empreiteiros trabalhando em seu quintal, enquanto Chili tenta trabalhar em casa, pois ela fala no começo do episódio que tirou a semana inteira para trabalhar em casa. E se você pegar episódios que giram em torno de brincadeiras envolvendo os pais, como os episódios Táxi ou o Surpresa, podemos facilmente entender pelo ambiente que, por exemplo, em Táxi, aquilo é uma situação que acontece de noite, então provavelmente é o fim de algum dia qualquer da semana que os pais brincam com as meninas antes de dormir. Ou em Surpresa, por exemplo, em que os dois pais estão em casa com elas, e o Bandit tenta assistir um esporte na TV enquanto faz o malabarismo com a brincadeira individual de cada uma. Isso é fácil de deduzir que pode estar acontecendo num fim de semana, por exemplo. E é fácil deduzir tudo isso porque nós, como público, vivemos esse tipo de coisa, e por isso que Bluey funciona tão bem, e é algo que Chiptila não conseguiu encontrar ainda, pois eles tentam ser divertidos. Como essa cena da brincadeira do espaço, em que os pais construíram esse cockpit de foguete para caber os filhos, e tem até essa tela na frente para simular o espaço. Tipo, ok, isso seria muito massa de fazer para os filhos, mas imagina o esforço para fazer um negócio desse e para brincar disso de manhã, antes do café? Bluey, por outro lado, apenas foca na autenticidade e é escrito com base nas experiências pessoais do criador. Como podemos ver aqui que o Joe escreveu todos os 155 episódios de Bluey, enquanto que Chiptila tem várias mãos fazendo funções parecidas, o que por si só já complica em deixar as coisas mais consistentes.
E é muito difícil conseguir ser divertido quando você se esforça para isso, porque diversão tem que ser algo natural, não acha? Mas sabe o que também é difícil? Assinar o canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Se você conseguiu fazer isso, escreva: "Eu consegui" nos comentários, pra gente te dar um salve e um coração no seu comentário. Outra coisa que me pegou nessa série é como os pais são irresponsáveis e mais infantis do que as crianças. Como essa cena do primeiro episódio de Chiptila, em que o pai, Chuntila, para representar a lua, pega a panqueca e joga no vidro da porta. Bluey nunca incentivaria um desperdício de comida como esse. Você nunca veria esse tipo de coisa em Bluey. Inclusive vemos o oposto, pois Bandit e Chili sempre conversam com as filhas e as consolam quando estão tristes, como essa cena no episódio perfeito que a Bluey tá triste com seu desenho. Ou essa cena icônica da Chili na banheira no episódio Pijaminhas, em que ela ensina a Bluey que nem sempre podemos ter o que queremos, usando o exemplo do drama pessoal da tia Brandy, que quer ter filhos e não consegue. E até mesmo nos episódios em que a casa está bagunçada, como no episódio O Quarto, que a Bluey quer ter o próprio quarto, não vemos o Bandit bagunçando a casa igual o Chuntila, e sim tentando arrumar os móveis e mover de um quarto para o outro. E mais uma vez, algo que poderia facilmente acontecer em qualquer dia no lar de qualquer família. Diferente de um pai bananão que joga panqueca no vidro. Ainda sobre o ponto da autenticidade e sobre se esforçar demais para tentar ser engraçado. Vamos pegar a cena do cockpit de astronauta do Chip. Já concordamos que construir tudo isso não é algo muito realista para uma situação familiar. Mas beleza, vai que o pai é super criativo, ou é algo de uma brincadeira passada, ou sei lá. As piadas aqui são muito básicas, como os irmãos dando de cara um no outro nessa cena dentro do cockpit. Em comparação com o episódio Reunião em Família de Bluey, por exemplo, que eles pegam de novo uma situação que já é cômica por si só. O Bendy peidou na cara da Bluey, mas a forma que eles abordam o tema para deixar ainda mais cômico é extremamente criativa, porque ao invés de ficar só focando no peido, que poderia perder a graça muito rápido, eles transformam o episódio em um drama de tribunal. E ainda conseguem ter todos os elementos, tem a Tilly agindo como juíza, a Bingo sendo a testemunha, a Bluey sendo a advogada da promotoria, eles analisam evidências do crime. Percebe como tudo isso faz uma situação simples parecer algo fora do comum e deixa tudo mais especial e mais engraçado ainda, e é justamente o que eles fazem em Bluey, nesse episódio, por exemplo. Enquanto que em Chiptila, as coisas parecem muito forçadas. Se está gostando desse vídeo e quer continuar a discussão, entre na nossa comunidade do Discord, permissão apenas para maiores de 13 anos de idade. Mas ok, até agora eu falei mais de coisas de roteiro e como os negócios parecidos são uma tentativa pior de fazer o que Bluey faz. Mas como isso pode ser considerado uma cópia? Beleza, vamos falar daquilo que estranhamos logo de cara, que é o visual. Só de bater o olho em Chip, já dá pra notar uma semelhança, né? Os olhos grandes, a cor do pelo, a expressão feliz. Assim como Bluey é autêntica em todos os aspectos, Chip até na própria aparência não parece ser um personagem próprio. E beleza, você pode não ter essa impressão, pode parecer que eu tô exagerando, mas eu tenho um argumento que vai fazer você entender meu ponto mais ainda. Olha esse vídeo aqui. Isso que você está vendo é o anúncio original que fizeram do desenho. Perceba como o traço dos personagens era completamente diferente do produto final. E assim, eles não parecem muito mais autênticos na versão original? Não parece que eles têm muito mais personalidade e alma do que essa versão final? Esse anúncio foi feito em 2022, e Chip só lançou de verdade um ano depois, e foi nesse período que Bluey realmente explodiu. Pra mim, é muito claro que eles simplesmente decidiram fazer um traço mais parecido para surfar na onda do hype que Bluey vem construindo pra si desde 2018. O que é uma pena, porque Chip não é, apesar de tudo, um desenho mal feito, sabe? Até Peppa, que é tosco de propósito, tem mais alma e carisma do que Chip, e eles mesmos se deram esse tiro no pé ao tentar imitar algo que conquistou o próprio sucesso naturalmente, sendo que eles tinham algo com pelo menos uma aparência mais única e original.